Série de entrevistas com os candidatos marauenses, os candidatos com base eleitoral aqui no município de Marau e que disputam as eleições 2022. O primeiro entrevistado esteve aqui no nosso estúdio ontem, Laércio Zancão, Lala, como é mais conhecido, candidato a deputado federal pelo PSB. Amanhã nós teremos a presença de Vilmar Perim Zanquim, do MDB, que busca a reeleição para reassumir sua cadeira no Parlamento Gaúcho. E hoje recebendo aqui conosco Sérgio Turra, deputado estadual do Progressistas, e que no pleito deste ano, então, trabalha para conquistar uma vaga na Câmara Federal. Trocar os carpetes amadeirados da Assembleia Legislativa pelos esverdeados da Câmara Federal, né, Sérgio? Queremos também dizer a todos que estiverem na nossa companhia que nós organizamos as entrevistas conforme a agenda dos candidatos. Até foi o próprio Sérgio que nos pediu para recebê-lo neste horário para que ele pudesse cumprir outros compromissos da campanha, né? Aqui comigo na bancada o Bruno Roso. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo. Boa tarde, Camila, e a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada também, ao Sérgio. Um prazer estar aqui nessa bancada para conversarmos e conhecer um pouquinho mais da história de Sérgio Turra, outro deputado marauense concorrendo neste pleito. Ana Lúcia, que é nossa gestora de conteúdos, geralmente está na bancada e hoje passa, então, para nos auxiliar nos trabalhos técnicos da live, nossa entrevista sendo transmitida pelo Facebook, aqui da nossa emissora, né? E nós não estabelecemos um tempo, Sérgio, vamos conversar, vamos falar sobre as suas propostas, vamos respeitar os nossos compromissos, também os nossos blocos com informações comerciais, falar da tua trajetória, dos teus interesses como candidato e, por óbvio, né, Sérgio, nós aqui, a comunidade marauense, lhe conhecemos. Foram 8 anos já, né, na Assembleia Legislativa, todas as semanas um contato contigo e falando sobre a tua trajetória, sobre o teu trabalho, mas desde a primeira eleição, desde o primeiro mandato até agora, certamente nós não temos mais o mesmo Sérgio Turra, né? Então eu queria começar te perguntando exatamente isso. Quem é o Sérgio Turra hoje? O que mudou? Se você pudesse também falar sobre o seu posicionamento na esfera pública atualmente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Ana Lúcia. Boa tarde ao Bruno. Boa tarde, amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Que saudade, inclusive, de dizer isso, mas era o bom dia, não é? E, de fato, fiz questão de marcar nesse horário, né, pela agenda, mas para estar aqui presencialmente, né, que eu acho fundamental. E, na verdade, Camilo, o que muda não é a cor do tapete, é a responsabilidade. Também, né? Ah, sem dúvida alguma. E o que eu posso te dizer do Sérgio é que o Sérgio em si não mudou. Talvez, sem dúvida alguma, o Sérgio político apareceu, né? Porque, obviamente, que há 8 anos atrás, e sigo sendo advogado e estando deputado, não é? Eu sou advogado de formação e estou deputado, né? O que a gente pôde fazer nesses 8 anos foi demonstrar que, de fato, quando há 8 anos atrás resolvi fazer a minha parte pelo meu estado, né, da minha contribuição pelo coletivo, através da política, por intermédio da política, não é? Eu creio que muita gente, obviamente, que tinha dúvidas, não é? Tanto em Marau quanto no estado, né? E agora nós procuramos com trabalho, com posicionamento, não é? Sempre tentando deixar o nosso eleitor e a todos informados sobre por que eu estava agindo de um jeito ou de outro. Eu creio que hoje essa seja a principal diferença, né? Não só aqui em Marau, o que é óbvio, que é natural, porque eu tenho uma curta trajetória na vida pública, se você for ver, né? 8 anos, mas eu creio que hoje a gente já tenha a nossa personalidade política consolidada já, né? Então eu creio que o que mais mudou foi isso, mas o Sérgio continua o mesmo Sérgio de sempre, né? Um pouco mais velho, só um pouco menos de cabelo, um pouco mais de cabelo branco, não é? Mas muito contente, ainda muito animado, muito motivado, né? E óbvio que ciente da responsabilidade que eu estou assumindo, não é? Do desafio que eu estou enfrentando também, não é? Mas é algo que eu tinha já, por convicção pessoal minha, pensado que seria agora, não é? De estar buscando esse novo espaço, essa nova oportunidade agora em nível federal, não é? Não sei se é uma percepção minha ou se vocês já discutiram, conversaram isso entre família também, mas pode acontecer um fato inédito e também muito interessante que mostra a sucessão familiar e o seio político que a família Turra tem muito forte, porque se você
vier a ser eleito agora como deputado federal, vai ingressar em 2023. Há exatos 20 anos atrás, o seu pai iniciava a trajetória enquanto deputado federal. O primeiro marauense também por lá. E vocês carregam bandeiras muito próximas, que é a agricultura, principalmente este o foco, que é o grande forte aqui da nossa região. O que Sérgio Turra pretende em caso de ser eleito 20 anos depois do pai, de dar continuidade naquele legado, naquela semente, naquelas bandeiras em que o Francisco Turra pai colocou lá na Assembleia também, no caso do Congresso Nacional. Bom, Bruno, muito obrigado até pela oportunidade de poder falar sobre isso. Em primeiro lugar, eu tenho muito orgulho da trajetória política do meu pai, não pelos cargos que ele ocupou, né? Foi prefeito da nossa cidade, ministro, enfim, mas pelo que ele pôde fazer aonde ele esteve. E jamais foi uma sucessão, digamos assim, familiar, por ter que ser, eu fui político, vocês serão, ou alguém vai ter que ser, não. Ao contrário, eu sempre fui muito avisado por meu pai, né, de que política era trabalho e sacrifício. Eram essas as palavras. Faça a tua vida pessoal e profissional, se eventualmente resolverem ingressar nesse mundo, saibam disso. E também com relação a isso ele tinha razão. Nunca trabalhei tanto na minha vida, honestamente, falando, como nesses últimos 8 anos, e o sacrifício, obviamente, é o da família. É da família. Eu tenho 2 filhos, o João Pedro, que tem 11 anos, o Francisco, que tem 8, nasceu exatamente em março de 2014, no ano que eu estava disputando a minha primeira eleição. A minha esposa, a Manuela, né, acabam, e eu, me sacrificando muito o tempo, o convívio familiar. Mas se eu estou aqui, motivado, feliz com o que eu estou fazendo, é porque eu tive um exemplo. E o exemplo do meu pai, sim, me arrastou e me fez saber que a gente pode fazer a nossa parte. A gente pode fazer a nossa parte, não é? E óbvio que isso sempre foi uma responsabilidade também, né? Muitas pessoas vêm ao lado, porque é filho do Turra, né? Mas isso foi sempre uma responsabilidade, porque felizmente ele tem uma trajetória pública e privada honrada, de resultados, não é? E então foi sempre algo, uma régua elevada que eu tive como uma boa cobrança, né? E eu procurei, de fato, respeitar, seguir sempre, obviamente, que eu me orientando com ele, esse caminho dele, mas obviamente cada um tem seu jeito. Eu, no meu tempo, estou fazendo a minha parte, no tempo do meu pai ele fez a sua, né? E é óbvio que a gente tem que adaptar isso, mas sem dúvida alguma, né? Por sermos do interior, por sabermos o que significa agricultura, o agro para o Rio Grande do Sul, para a nossa região e para o Brasil, essa é a bandeira que eu carrego com convicção, com amor, com paixão, com respeito, obviamente, não é? Além da bandeira do empreendedorismo, né? Todo mundo sabe aqui minhas posições com relação a isso, ao tipo de Estado que eu busco defender e, na verdade, eu agi nesse sentido, né? Aprovando reformas difíceis, tentando sempre tirar o peso do Estado do bolso de todos nós. Essa que é a verdade, né? Então foi nesse sentido que eu caminhei e eu acredito que esse é o legado, essa é a trajetória que a gente tem que buscar seguir, né? E sem dúvida alguma, Bruno, outra coisa que eu tenho muito presente em mim, que eu sigo buscando, lutando, que é a questão do fortalecimento dos municípios. O municipalismo, agora modernamente chamado a reforma do Pacto Federativo. Reforma essa que, na verdade, infelizmente fica distante pelo sistema que a gente tem do ponto de vista político, que é de concentrar tudo em Brasília e pouco, de fato, onde deveriam se concentrar mais os recursos que são produzidos aqui. Não é recurso federal, é recurso de impostos, é dinheiro público, né? Que sai dos municípios e nós, Marau, a nossa região, felizmente, pelo trabalho, pela capacidade empreendedora, a gente entrega muito. E o retorno ele é bem menor, não é? Então, eu creio que com respeito a isso, a gente precisa seguir a caminhada, não é? Quero levar bandeiras que eu consegui aqui na Assembleia Legislativa, que eu tenho muito orgulho de ter defendido elas, como a agricultura, repito, o empreendedorismo, as liberdades, o tradicionalismo, e todo mundo sabe que essa não é uma pauta que eu agreguei. Eu nasci nesse meio e sou muito grato ao tradicionalismo de Marau, que me criou, não é? São coisas que a gente vai seguir. E, obviamente, que tem projetos, tem sonhos, que são projetos que a gente pretende implementar em nível federal, como, por exemplo, a questão da segurança rural, não é? Se nós temos tanto orgulho do agro, da agricultura, seja ela em que escala for, se nós queremos manter a sucessão no campo, manter o jovem produzindo, a gente precisa levar qualidade de vida para o interior. E começa pela segurança. Como se concentra
toda a riqueza quase em Brasília, a gente precisa olhar para isso, para termos segurança rural, que no Rio Grande do Sul, através de uma iniciativa minha, nós somos pioneiros em termos de Brasil. Primeira delegacia especializada para proteger o produtor rural do país saiu de uma ideia nossa, né? Então tem muito orgulho disso e óbvio que a gente quer potencializar o PIA, que é um programa de incentivo aos acessos asfálticos, mas não é só para acesso, para municípios que não têm acesso, é para ligações entre municípios e rodovias federais ou estaduais, como por exemplo Maraua 285, Maraua Nicolau, acessos asfálticos, trevos de acesso a municípios ou a empresas. Está acontecendo agora Nova Alvorada e Itapuca, através do PIA. É para melhorar a infraestrutura. Você pode adaptar isso em nível nacional também. Então, a gente tem muita vontade de dar a nossa contribuição nesse momento histórico do país. E óbvio que esse legado aí, não é? Essa trajetória que foi cumprida pelo meu pai, ela segue para mim sendo, de fato, o norte, o exemplo a ser seguido, porque foi uma trajetória, de fato, exitosa, porque foi feita com sinceridade, com entrega, não é? E é isso que eu pretendo sempre seguir, não é? Mas, obviamente, como eu disse antes, da minha forma e dentro do que o momento atual exige, não é? Já que estamos falando dessa caminhada, você nos falava antes que fez a revisão dos 10 mil quilômetros, né? Em 20 dias nesta campanha. Já são 3 campanhas, sim, 2 mandatos, 3 campanhas e muitas campanhas acompanhando o pai. Ontem o José Maculan fez um questionamento ao entrevistado de ontem e me chama a atenção porque me parece que é muito pertinente a todos. Durante a campanha, Sérgio, o que resta de aprendizado? Você tem suas bandeiras, já nos apresentou há pouco, mas o que o eleitor te pede, o que o eleitor quer? Olha, Camila, muita coisa, mas você sabe que com relação a isso, e sempre de fato acompanhei política desde criança, nasci nesse meio, e política é importantíssima, é fundamental, e quem não se dá conta disso está enganado, e todos somos fundamentais, viu? Porque eu sempre digo também, político nenhum veio de Marte ou do inferno. O inferno, na minha crença, como todo ser humano ruim, vai ir. É voto, ou seja, nós cidadãos temos que participar da política de um jeito ou de outro. Então sempre teve muito presente em mim e, sem dúvida alguma, isso é muito bom. E nas caminhadas, né, a gente vê de tudo, tudo que é tipo de pedido. Mas essa eleição particularmente eu estou muito contente, porque eu não estou vendo a repulsa. Me parece que as pessoas estão querendo escolher melhor. Estão querendo uma referência, estão querendo... E hoje a gente sabe que além da mídia, que é fundamental para mostrar, propagar o nosso trabalho, as próprias redes sociais, né? As pessoas estão tentando se informar, mas, e eu noto, me parece, talvez seja em função da pandemia ou não, tomara que não, né? Que há um interesse coletivo maior, há uma preocupação maior, uma consciência maior com aquilo que o político pode entregar, que não é algo pessoal, não é um favor pessoal para ninguém, é algo que tem que ser para o coletivo, né? Então, nesse sentido, a gente vê muito pedidos, e especialmente, obviamente, agora que em nível federal, né, da questão de trazer coisas de volta, investimentos, coisas que precisam ser feitas aqui, que, como eu disse, que é o dinheiro que sai daqui, que tem que voltar, infelizmente, não é? Muita gente pedindo isso, atenção para os seus municípios, para as suas regiões, as pautas mais coletivas. O agro, para a agricultura não é para mim, só a saúde, sem dúvida alguma, é algo que nos demanda muito, né? Enfim, mas tem tudo que tipo de coisa, né? A própria defesa do tradicionalismo que está sendo atacado, né? E aqui a gente tem um aspecto cultural, tradicional, econômico. Isso, sem dúvida alguma, é algo que tem sido muito demandado a mim e tem, digamos assim, essa causa, né? Essa vida que eu levo, ela tem contribuído muito nessa caminhada agora, assim, no sentido de ter pessoas ao lado, pela causa. Tá certo. Bem, como nós falávamos, anunciamos esse papo, essa conversa que nós estamos tendo com os candidatos aqui de Marau e hoje recebendo Sérgio Turra, candidato a deputado federal pelo Progressistas. Vamos lá. 69 proposições, Camila, dentro dos últimos 4 anos, fechando agora este mandato, o seu segundo, uma média superior a 17
proposições por ano também. Na grande maioria focados em agricultura e segurança. E o mais interessante é a segurança no campo, como você já bem destacou também. Agora, deputado, a agricultura sofre muito. E no Rio Grande do Sul ainda mais afetada pela recente estiagem, perda de bilhões de reais. Há uma necessidade também de modernização. Quanto que dá para levar do tradicional agro que carrega e tão forte o nosso estado e desta modernização que é tão urgente até para elevar ganhos e não ficar tão refém assim das intempéries do tempo? Bom, veja bem, com relação à modernização, nós temos da porteira para dentro uma agricultura já bastante tecnológica, moderna. Claro que você tem que adaptar ainda algumas coisas, fortalecer alguns setores, não é? Mas a questão, nesse sentido, especialmente com relação ao meio ambiente, em 2015, primeiro ano do meu mandato, eu propus junto à Comissão de Agricultura uma subcomissão para tratar do uso consciente e estratégico da água na agricultura. Justamente para que se pensasse em política pública de reserva de água. Porque não é... Claro, esta vez a gente teve... Na minha história foi a maior seca, a maior estiagem, né, que mais nos castigou em termos de Rio Grande do Sul. Mas não é fora da regra a gente sofrer em maior ou menor intensidade com seca no período da safra de verão. E o inverno ao contrário. Sobra chuva, às vezes ela causa problema. E a gente não tem uma política pública de reserva desta água, né? E isso tem várias maneiras de fazer você focar no próprio solo, nas correções de solo, etc. Mas isso já eu vejo que na grande maioria do Rio Grande do Sul acontece, porque isso que eu digo que dentro da porteira a coisa vai bem. Agora, há um preconceito incrível. Aliás, esse preconceito com relação ao agro, quando eu falo em agro, eu falo na pequena, obviamente, porque o pequeno é a maior parte dos nossos produtores rurais, não só de Marau, mas do estado do Rio Grande do Sul. Falam no cooperativismo, falam no médio, falam no grande. Há um preconceito terrível contra o agro, né? Ainda há gente que acha que o produtor rural é o agressor do meio ambiente. Então a gente tem que evoluir muito na própria legislação, combater esse preconceito para que a gente possa, inclusive nas áreas de preservação permanente, inclusive preservando mais elas, fazer reservatórios de água, né? Tudo isso vai poder minimizar e vai poder sim aí ajudar a alavancar projetos de irrigação, etc., para a gente tentar corrigir esse período de estiagem maior no estado. Que eu vejo que falta mais planejamento, né? No sentido de você dar mais segurança daqui para frente, né? Ter políticas públicas de fato direcionadas a isso de verdade. Eu ouvi o consulado de Israel, por exemplo, lá não chove quase que 2 gotas de água por ano. Eles têm o processo de dessalinização, que é caro, etc. A gente não precisa chegar nisso. Mas a tecnologia que eles têm é fantástica. E nenhum convênio foi feito com o Estado de Israel, por exemplo, que era uma das recomendações da comissão. Ou seja, uma pena ainda que às vezes, e depois de 2015 a gente teve períodos muito bons de chuva, não se olha para as coisas como se, tá corrigido, o que me importa é agora, só não. Então eu vejo assim que o público precisa se preocupar mais com o planejamento. Eu gosto muito disso. Eu vou agora fazer um comparativo à questão da falta de infraestrutura asfáltica em muitos municípios ou em ligações. Nós tínhamos 60 municípios sem acesso asfáltico, mas todo mundo queria coisa tudo pronto num ano. Se você planejasse o PIA eu apresentei em 2018, aprovamos em 2019, mas a ideia do PIA, a maior, de onde eu tirei ele, adaptei para aquilo que é da competência do Legislativo, surgiu em 2008. Passaram-se 10 anos. Quanto asfalto poderia ter sido feito? Se a gente pensar para fazer 20, tem que começar fazendo o primeiro. Então é isso que eu acho que, do ponto de vista do público, especialmente do poder público, tem que acontecer mais para que você tenha mais segurança, e seja no agro, seja onde for, né? Segurança jurídica, eu quero me referir, né? De você ter constância nas coisas, né? E com relação à nossa agricultura, eu creio que o principal seja isso, né? Do ponto de vista da tecnologia, nós temos tecnologia no campo já de ponta no mundo, né? Que é o que está fazendo aumentar a nossa produtividade, aliás, diga-se de passagem, sem derrubar uma árvore, né? E a gente tem que cada vez mais tentar priorizar exatamente isso e potencializar, mas a gente precisa também pensar nessas coisas que podem atrapalhar uma boa safra, uma grande safra, como essa questão da estiagem. Daí tu não vai resolver, tu não vai fazer chover, né? Não depende da gente, né? Embora rezar sempre faz bem, a fé, né? Ela move montanhas, de fato, mas a gente precisa, por exemplo, minimizar isso.
reservas de água, né? Vendo como fazer. E, aliás, inclusive nessa subcomissão aí, havia a ideia do produtor de água, porque o produtor rural que deixa uma parte da sua área reservada a produzir água vai servir a coletividade. Isso é utilidade pública. Ele pode ser remunerado, tem legislação federal que você tem que adaptar como produtor de água. Então são políticas públicas que precisam, de fato, serem acreditadas e implementadas para que a gente não chegue a cada período de estiagem e diga, meu Deus, e agora? O que vamos fazer? E aí tu vai atrás de como fato, se fosse uma novidade, como né? se fosse uma novidade. Aí você vai atrás de corrigir aquele momento crucial e tal. Não, vamos também tentar fazer um planejamento, algo mais a fundo, que evite esse drama tão cruel, né, quando acontece. Sérgio, nós nos bastidores, né, comentávamos também que para nós a eleição, quando tem mais de um candidato marauense na disputa, ganha áreas de eleição municipal, assim, né? E nesse cenário do ano de 2022, além do seu oponente nas últimas 2 eleições, vocês disputavam o mesmo cargo, né? Mudou isso também, você disputa um cargo para a Câmara Federal, o Zanquim, que era o candidato, seu colega, agora disputa uma vaga para a reeleição, mas um terceiro candidato entra nessa disputa e para disputar uma vaga também na Câmara Federal. Que leitura você faz disso? Eu faço uma leitura muito positiva disso, né? Marau tem uma maturidade política diferenciada, inclusive que permitiu termos 2 representantes na Assembleia Legislativa. Tem municípios com muito mais densidade eleitoral e populacional que não tem nenhum, não é? Eu vejo isso, eu recebo isso com alegria. É sinal de que nós temos, de fato, nós somos um município mais politizado. Isso é bom, desde que e sempre a política seja feita com respeito às ideias, às posições. Tem espaço para todo mundo. Tomara que a gente possa todos chegarmos. Todos. Nunca tivemos, né? Um deputado estadual e um federal. Não, nós tivemos deputado estadual, 2 deputados estadual, 1 deputado federal, mas jamais a gente teve representação na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, né? Estamos a alguns dias de poder concretizar isso, ou quem sabe ter até 2 representantes na Câmara Federal, melhor ainda, não é? Então, eu vejo como positivo. Cada um tem seu jeito, seu estilo, sua personalidade, suas propostas, o seu viés ideológico também, tudo isso é fundamental. E aí que eu digo, tem espaço para todo mundo, basta trabalhar, não é? Para que a gente possa, de fato, concretizar isso, que sem dúvida alguma, para Marau, para a região, não tenho mais receio em dizer. É muito positivo, muito, 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 mesmo. Sérgio, tem uma ala no Brasil que faz política que acho que é muito interessante também, e é uma corrente de pensamento que divido em relação a modernizar o Estado. E eu falo também a entidade federativa, o Brasil. Nesse sentido, muitas reformas surgem, tributária, política, entre outras. Qual a mais importante do momento a ser feita? Olha, em termos de país, na minha opinião, a grande reforma que faria de fato o Brasil se transformar e virar uma grande potência, elas vêm junto, na minha opinião. É a reforma do Pacto Federativo e a reforma tributária. Por quê? Porque daí você vai deixar, como a gente falou antes, o recurso público que é produzido nos municípios perto de onde ele precisa ser utilizado, onde nós, cidadãos, vivemos, nos municípios. Vai sair tudo mais barato, vai ser mais fiscalizado, né? Ou seja, sem dúvida alguma, vai ser muito mais produtivo esse processo. E aí sim, dessa forma, dá para se pensar numa reforma tributária em nível nacional com redução de carga tributária. Porque esse custo Brasil, esse caminho de dinheiro que vai para depois voltar, ele sai muito caro para todos nós e é dinheiro público, é imposto, né? Então eu creio que essa é uma reforma fundamental, que ela precisa acontecer em nível nacional. E veja bem, eu estou te dizendo isso, há 8 anos atrás eu já dizia isso, há 12 outros diziam, e lá atrás, em 80 e tanto, quando Francisco Turra, meu pai, concorreu a deputado estadual, a bandeira dele, que tinha sido prefeito, era o municipalismo. E de lá para cá, infelizmente, só piorou essa situação, ou seja, só mais responsabilidade caiu sobre os municípios e mais Brasília ficou poderosa, né? Então, aí também está uma questão que talvez
E o brabo é isso, é quem está lá que tem que mudar, né? Ou seja, tu tem que estar lá com convicção e com coragem para mudar de verdade, né? Tenha que ter essa consciência, né? Porque você vê prefeitos todo ano indo pedindo isso. Reforma do Pacto Federativo, fortalecimento dos municípios. E nunca acontece. Porque o sistema é cruel. O sistema é feito para manter quem está lá ficando lá. Esta é a realidade. Então tinha que ter um limite, talvez, de tempo. Aí eu acho que as coisas aconteceriam diferente. Tenho convicção, aliás, não é que eu acho, tenho convicção de que as coisas aconteceriam diferente para o bem de todos nós, cidadãos. O Estado mínimo, né? A ideia do Estado mínimo. Não é do Estado mínimo, Camila, é do Estado eficiente. Mas para o Estado ser eficiente, sem dúvida alguma, ele tem que diminuir o seu tamanho. Isso eu não tenho dúvida alguma. Vocês falavam muito sobre isso no debate da CIN, né? Trabalhei muito durante os 8 anos nesse sentido, sou proponente da PEC, que retirou a necessidade de plebiscito para discutir privatização de estatal, e tenho muito orgulho disso, não tenho receio nenhum de falar sobre isso, porque o Rio Grande do Sul, inclusive, era o único estado que tinha essa âncora ao desenvolvimento do estado. Não tem plebiscito para você criar uma estatal, ou seja, para onerar o cidadão, não tem plebiscito. Agora, para o contrário, ou seja, o estado tem que estar presente nas áreas que ele precisa atuar. Então essa é a racionalização para o Estado ser eficiente. Não o mínimo, mas eficiente. Ele tem que atender saúde, educação, segurança e ajudar na infraestrutura. O resto, utilizando a iniciativa privada como parceiro, as coisas acontecem. Isso não significa demérito, não significa desrespeito, não é, a quem faz ou a instituições do Estado que cumpriram o seu papel, mas hoje elas não têm mais condição de cumprir da mesma maneira ou com a mesma eficiência que a iniciativa privada faz. Portanto, não tem sentido que fiquem nas mãos do Estado, porque vai atrapalhar o bom desenvolvimento. Então, é esse o Estado que eu defendo, o Estado eficiente. Não mínimo, mas que tem que diminuir o tamanho, eu não tenho dúvida nenhuma, porque senão a gente já sabe onde vem a mordida, né? Eu lhe questionava no início da entrevista sobre o seu posicionamento político, e que sempre foi muito claro, né, Sérgio? Defensor da direita. Sou um homem de direita conservador, sem dúvida alguma. E sempre deixou isso muito bem claro. E nos últimos tempos, o que a gente tem visto é a chamada polarização, né? E que sempre existiu. Na verdade, sim. Né? O que nos últimos tempos talvez tenha ganhado uma efervescência, né, mais expressiva. O que desse cenário, sob o seu ponto de vista, deve se manter e o que precisa se dissolver em favor da democracia, efetivamente? Mas eu acho que a democracia, ela depende de cada um, da conduta individual de cada um, do ponto de vista do respeito a quem você tem uma oposição até ideológica, de ideias, não é? Porque eu imagino que mesmo, por mais que eu não acredite nisso, e de fato não acredito, mesmo quem pensa num Estado super protetor, fornecedor de tudo, que na minha opinião é um Estado escravocrata, que quer ter as pessoas sob seu jugo, né? Eu entendo que essas pessoas agem de boa fé, embora eu tenha certeza que esse é o caminho errado, né? Então você tem que respeitar em primeiro lugar, para que de fato a democracia possa ser referenciada e de fato vivenciada, né? Mas você não pode abrir mão das suas convicções ideológicas, né? E também tirar esse preconceito absurdo que tem, por exemplo, o campo político que eu defendo de direita, conservador, é um monstro. Mas o que é ser de direita conservador, né? É defender o quê? É defender exatamente isso que eu estava falando, isso que eu procurei fazer aqui. Um Estado eficiente, um Estado que veja o empreendedor como um parceiro e não como um bandido, o produtor rural que tenha o seu reconhecimento, que seja tratado com respeito, né? Porque esta é a vocação do nosso país, felizmente e graças a Deus, né? Isso é ser de direita, é defender valores. Isso não é ter preconceito com nada nem contra ninguém, mas defendo valor de família, valor de liberdade, valor de pátria, né? O respeito a esses princípios. Eu sou um candidato, um homem de direita, sim, e conservador nos costumes, não tenho dúvida alguma. A liberdade econômica, defendo ela, né? Então, eu creio que é isso, é você saber distinguir e respeitar, né, as posições, né? E óbvio que a gente vê, embora felizmente, né, pelo que a gente podia antever algum tempo atrás, em que pese a polarização, né, a campanha está transcorrendo bem, normalmente, né, com um outro excesso, mas não é a regra. Mais um bloco de informações comerciais.
de não desistir, de ter simplicidade para resolver as coisas, para buscar soluções, né? Eu creio que isso é a nossa marca, né? Através do trabalho, acreditar que as coisas são possíveis, né? Sermos corajosos também, eu creio que é uma característica que a gente tem e que, sem dúvida alguma, vai permanecer em nós. Além dessa paixão, obviamente, pelo nosso estado, pela nossa cultura e pela nossa tradição, que ela vai falar sempre mais alto, né? Então, eu creio que nesse sentido, sem dúvida alguma, independente de você mudar, né, como eu disse desde o início, com muito mais responsabilidade, porque obviamente você vai enfocar os assuntos nacionais, mas sempre em primeiro lugar o Rio Grande do Sul, a nossa terra, a nossa região, obviamente, né? Quero te agradecer, Sérgio, desejar boa sorte. Fica aqui o espaço também para as suas considerações finais. Não, muito obrigado, Camila, Bruno, Ana, tua Rádio Alvorada. E eu vou, nessas considerações finais, na verdade, agradecer a todos, agradecer em primeiro lugar a Deus, porque felizmente a gente passa na estrada para lá e para cá e estamos aqui bem, com saúde, não peguei nem gripe, né? Então tenho que agradecer muito a Deus, a minha família, que compreendeu esse momento de mais ausência, né? Então a gente precisa agradecer sempre muito. Agradecer a todos com que a gente pôde falar, a maneira carinhosa que eu fui recebido em todos os lugares. Agradecer a Amaral, né, que me dá a oportunidade de estar representando no Parlamento Gaúcho, né? Enfim, eu acho que o momento mais é de agradecer e dizer que até domingo, sem dúvida alguma, vamos seguir trabalhando com muito afinco. E mais do que tudo, né, Camila, bem ou mal, todos nós temos uma responsabilidade. E isso eu quero voltar ao início. A política ela é fundamental e ela é decisiva na nossa vida, pro bem ou pro mal. E a eleição que vai acontecer agora no domingo é a oportunidade que a gente tem de fato filtrar, de participar desse processo que a gente quer, sem dúvida alguma, e todos queremos ver um estado melhor, um país melhor, não é? É através da eleição, é através do voto. Então, o meu primeiro pedido é que as pessoas possam e tenham consciência do poder que têm, né? Independente da escolha que vão fazer, né? Então, eu creio que é o momento da gente valorizar o processo político e o que vai acontecer no domingo. Em resumo, é isso. Estou muito confiante, trabalhei muito, né? Eu sairei da Assembleia Legislativa, isso vai acontecer de qualquer jeito, espero que saia da Assembleia para a Câmara Federal, obviamente, mas eu saio pela mesma porta que eu entrei, a porta da frente, de cabeça erguida, cumpri o meu papel, fiz aquilo que eu me propus fazer, defendi quem e o tipo de Estado que eu disse que defenderia, né? Não tenho em absoluto arrependimento das votações que eu dei, trabalhei, deixo legados, e eu acho que isso é importante também, o PIA, as delegacias rurais, o projeto de transparência nas transições de governo estadual e municipal, dentre outros, né? Ou seja, respeitando sempre o cidadão, o dinheiro público. Então, vamos seguir assim, sempre com fé na vida e fé no trabalho. Agradecer o Felipe Fontanella, né, assessor que está junto, e o Lorenzo. Também... Felipe, que desde o primeiro minuto que eu resolvi participar da vida pública esteve e está comigo, né? Então tenho que de fato fazer um grande agradecimento também à minha equipe. O Felipe é o nosso chefe de gabinete, então em nome dele a toda a minha equipe que ajudou muito, e que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? Então é a hora de agradecer e seguir trabalhando. Obrigada, Sérgio. Amanhã, então, nós fechamos essa série de entrevistas com os candidatos aqui de Marau. Como falamos, a agenda foi organizada conforme a disponibilidade de horário de cada um, né? E amanhã, então, vamos receber Vilmar Perim Zanquim no programa Temática a partir das 9 horas da manhã. A gente agradece a todos e agradece também aos nossos ouvintes que estão sempre na nossa companhia.